Olá, queridos! Tudo bem com vocês? Mais um vídeo aqui do canal de Humanas. E hoje é um vídeo muito importante que eu vou te ajudar a entender como você deve estudar geografia. Essa é uma das perguntas que eu mais recebo, então esse vídeo vai ser para te orientar. Antes de começar o vídeo, aproveita, deixa seu like, deixa um comentário, se inscreve no canal, porque é muito importante esse tipo de interação e você sabe disso, né? Conforme você comenta, curte, a gente consegue ter um alcance maior e o nosso vídeo consegue chegar para outras pessoas. Isso é muito importante, né? Dá um trabalhão danado fazer vídeo, editar vídeo, né? Aos pouquinhos a gente tá aí aprendendo, usar as ferramentas. Então essa maneira de você contribuir para o nosso crescimento, ela é muito importante, tá bom? Solta a vinheta e eu volto já. Solta a vinheta. Nananana. Né? Espero que você assista até o final, porque aí às vezes você acaba procurando um material muito rápido, fala, eu quero assistir um vídeo em 5 minutos, né? A geração da velocidade 2, galera. Tem coisa que não dá pra gente fazer ali em 5 minutos, tá? Tem assunto que não dá pra tratar de maneira rasa. Bom, eu soltei uma pergunta no Instagram. Na verdade, eu coloquei uma postagem que vai aparecer. Já aproveita, se você não me segue lá no Instagram, que a gente consegue interagir bastante. E nessa postagem eu perguntei o seguinte: qual é a sua maior dificuldade em geografia? Choveu comentários e eu vou colocar alguns desses comentários aqui, né? O comentário que mais apareceu, né, eu perguntei qual é a sua maior dificuldade em geografia, com certeza foi geologia. A chamada geografia física assusta muito a gente. Para ser bem sincera com vocês, eu mesma, durante meu ensino médio, eu não tive geografia física. Eu fui ter um pouco de geografia física no cursinho pré-vestibular e depois eu só fui entender de verdade a geografia física quando eu entrei, né, para a graduação em geografia, tanto que foi a área que eu tive mais dificuldade. Me lembro bem que no primeiro semestre da faculdade eu quase desisti, né? Vocês já viram vídeos aqui no canal, eu fiz a Unicamp, a Universidade Estadual de Campinas, e eu me lembro que no primeiro semestre eu fui conhecer o Instituto de Economia, porque eu assustei tanto com as aulas de geologia, né? Algumas aulas que a gente tinha que observar ali os minerais, que eu fiquei extremamente assustada, e aí eu fui olhar a opção de fazer economia, porque eu achei que era uma coisa mais ali de humanas. Mal sabia eu, né? Quando eu peguei a grade e vi que tinha um bando de cálculo ali, eu falei, nem pensar. Permaneci firme na geografia e foi a melhor coisa que eu fiz. Vamos lá, ó. Como você pode ver, aparece assim, relevo, eras geológicas, geologia, geografia física, eras geológicas, relevo. Então, se você pensar, o assunto que a galera mais tem dificuldade é exatamente esse. O segundo assunto que apareceu bastante foi geopolítica, principalmente quando a gente fala de conflitos como do Oriente Médio, né? Quando você pega os conflitos da Rússia, conflitos com a China, que é um dos assuntos mais prazerosos de se estudar, porém que você acaba tendo muita dificuldade. Então agora que você entendeu, né? Muito obrigada a todo mundo que comentou, porque isso vai me ajudar ali a direcionar esse vídeo. Então vamos lá, ó. Eu preciso que você entenda que esse vídeo, né, como estudar geografia. Tem gente que chegou até aqui esperando o quê? Um tutorial, né, meninas, de como você deve estudar geografia. Não é bem isso, tá? Porque se eu tivesse uma fórmula mágica de como estudar geografia, meu povo, né, estaria ali na riqueza já, porque eu ia vender a fórmula mágica para se estudar geografia. Mas eu posso dar para você dicas importantíssimas de como você precisa se organizar. Então vamos lá. Estudar geografia, né, estudar uma matéria que a gente coloca ali dentro das humanidades, né, a geografia ela brinca muito com isso, ela é uma ciência humana, né, dentro das humanidades, mas ela acaba flertando ali com algumas áreas também das exatas, tanto que lá na Unicamp, a minha área, né, não era ali ciências humanas, eu me encaixava como ciências exatas da Terra, tanto que eu fiquei bem assustada quando eu descobri que eu estava ali junto com as ciências exatas só que da Terra, né? Mas a geografia ela é uma ciência humanizada, tá? Ela busca entender essa relação com a sociedade. Então, para você entender qualquer disciplina, principalmente das humanas, é necessário muita, mas muita organização. Você deve estar pensando, Thaís, mas para estudar exatas eu também preciso de organização. A grande questão é que dentro da geografia, dentro da história, o Eduzinho também vai fazer um vídeo sobre isso, como você deve se organizar para estudar história. Você precisa entender que são muitos fatos, muitos elementos e eles todos ali se combinam. Então, não é impossível
assistir uma aula de humanas de braços cruzados ali na sua carteira ou agora aqui na sua casa, né? Sentado com aquela postura toda torta aí, não faça isso, senta direitinho para conseguir prestar atenção na aula. Cruzar o braço, assistir a aula online e achar que no final vai estar tudo bem. Não vai estar, não. Você precisa ter foco e organização, portanto, a anotação é muito importante. E aí tem dois tipos de aluno. O aluno que gosta de anotar a lousa do professor e o aluno que gosta de anotar as falas do professor e depois ele anota a lousa num outro momento. Isso pode ser uma boa. Quando eu cheguei no cursinho foi um susto, porque era uma quantidade assim de conteúdo assustadora. E eu tinha um professor de geografia maravilhoso, só que ele falava muito, e escrevia pouco na lousa. E aí eu percebi que escrever o que ele coloca na lousa não era importante, então eu abaixava a cabeça e anotava os comentários dele. Sempre fazia assim, os comentários do professor eu fazia a lápis, e aí a lousa eu fazia a caneta para entender, né, toda essa conexão. Então, organização, um bom resumo. Você pode fazer um bom resumo utilizando mapas mentais, utilizando uma linha do tempo, quando, por exemplo, a gente chega numa aula, né, que eu adoro ministrar, que é a aula de Rússia, que a gente precisa relembrar sobre a URSS, a gente precisa relembrar sobre toda a linha do tempo, até passando, né, por todas as revoluções russas. Ou na aula de China, que a gente tem que lembrar a China antes do Mao Tse Tung, a China do Mao Tse Tung, a China do Deng Xiaoping. Então, criar uma linha do tempo. Então, a anotação, ela é muito importante, ok? Então, a primeira coisa que você precisa é organização. Segundo ponto, esse não tem nem choro, não adianta falar não quero, não vou investir. Mapa. Estudar geografia é entender mapas. Os meus alunos já conhecem ali o meu jargão, quase meu mantra, que eu sempre falo assim, projeta pra mim. A ideia é que você esteja lá no vestibular, lá na hora da prova, e aí caiu uma questão como foi da Unicamp há um tempo aí, né, acho que 2018, que ela fez uma pergunta sobre as zonas de relevo que passava a ferrovia Transiberiana. Que aí o aluno tinha que conhecer o mínimo de relevo da Rússia. A maioria dos alunos acham um absurdo onde já se vê a Unicamp cobrar relevo da Rússia, mas se você conhecesse o relevo da Europa e fizesse associações ali da planície, né, sarmática ou planície russa, os montes urais, depois a planície siberiana, você conseguia gabaritar. Por isso a importância do projeto é para mim. Mas Thaís, como que eu vou pegar essa habilidade de no meio da prova, projetar? Todo mundo sabe que memória visual é uma construção. Alguns alunos têm muito mais, né, a memória auditiva, né? Eu tinha alunos durante o ensino médio que gravavam, né, ali fazendo a leitura do material porque conseguia ficar. Eu também tenho uma memória muito auditiva, mas a memória visual é o que vai te ajudar muito. E como você constrói isso? Fazendo mapas. Então é muito importante você assistir todas as aulas de geografia com o atlas do lado. Se você quiser uma dica de qual atlas comprar, essa é uma pergunta que eu também recebo muito. Eu indico sempre o GeoAtlas, mas você não precisa, né? Vou colocar até a imagem dele aqui. Você não precisa do GeoAtlas. Você pode entrar no site do IBGE e imprimir os mapas. Vou deixar também o link aqui na descrição. Então você não precisa gastar. Você pode comprar aquele atlas que você encontra na banca de jornal. O que importa é assistir às aulas de geografia com o atlas do lado. Eu ensino os meus alunos a colocar os esquemas do relevo. Quando é relevo recente, faça assim, ó, uma forma mais triangular para mostrar que é relevo recente pouco erodido. Quando for formação antiga, faça formas mais arredondadas que lembram, né, os mares de morros ali do Aziz Absaber, formas memorizadas. Quando a gente estuda, por exemplo, o relevo da Europa, vou colocar para você um mapa da minha aula. Eu produzo esse mapa em lousa com os meus alunos. Assim que começa as aulas, eles já sabem que vai aparecer o mapa e a gente vai preenchendo com as principais formas de relevo, com os principais rios. Então, como você pode ver no mapa que eu vou projetar, é o mapa que eu uso na minha aula. A parte norte da Europa, ela vai estar aparecendo aí, né, com os dobramentos antigos dos Alpes escandinavos, pegando ali Noruega, Finlândia, Suécia. Na parte mais ao sul, que é um relevo mais recente, a gente coloca aqui, ó, essa forma associada aos Pirineus, os Alpes, o Cáucaso ali perto da Geórgia. Então, essa forma de se localizar. Uma outra maneira muito legal de você aprender a se localizar e se divertir quando sobrar um tempinho aí, é um jogo que tem para o celular, que eu vou deixar aqui, né, o printzinho do jogo. Você vai lá na loja do seu celular ali comprar não, porque é gratuito para você baixar. Se chama Mapas do Mundo.
Vou deixar a figurinha dele aqui para você conseguir encontrar. Se você for lá na Apple Store, ele tá exatamente com esse nome, mas também tem para Android, tá? Então vale a pena você baixar e ficar jogando esse jogo. Ele te ajuda na localização. Então mapa, galera, é tudo. Vai estudar geografia do Brasil? Mesma coisa. Você precisa ter os mapas do Brasil. Então para cada aula um mapa. Mas Thaís, é uma aula de urbanização. Por que eu preciso de um mapa? Precisa sim. Coloque ali as dicas do seu professor, onde se inicia, né, o processo de urbanização, como a urbanização do Rio de Janeiro, a periferização do Rio de Janeiro, ela foi diferente da periferização de São Paulo. Coloque as principais cidades. Quando a gente fala de país em arquipélago, entender as ilhas que foram se formando no Brasil. Isso é estudar geografia. Você jamais vai conseguir decorar tudo, entender tudo, isso é impossível. Eu até quero conversar isso com você. É impossível saber tudo de tudo, né? A gente que é professor, que é especializado na área, tá sempre aprendendo. Ainda mais você. Você precisa começar a entender o que é importante. E como que você vai sacar o que é importante, né? Então já foi. Ponto 1, organização. Ponto 2, mapa. Ponto 3, muitos exercícios de geografia, porque só assim você vai conseguir fazer o exercício, voltar para a teoria, entender o que é mais importante, porque daí você, a partir do exercício, você fala, nossa, que coisa específica, volta na teoria e acrescenta. É sempre esse vai e volta de conhecimento. Fez um simulado, errou, não fica chateado não. Aprenda com o seu erro. Pegue aquele dado do simulado que você falou, nossa, por que eu não sabia sobre a planície siberiana? Volta lá no resumo de Rússia, acrescenta a planície siberiana. Você entendeu? É isso que você precisa fazer. Então, exercício. Faça muitos e muitos e muitos exercícios. Todo mundo sabe disso. A gente só se dá bem num jogo quando conhece bem as regras. Então, seu sonho é o quê? É FUVEST? Seu sonho é Unicamp? Então faça os vestibulares anteriores. Eu sempre indico no mínimo 5 vestibulares anteriores. Ai, Thaís, mas o vestibular vai mudando com o tempo. Eu sei, meu amor, mas conhecimento nunca é demais. Então, quando você tiver um tempo, vá fazer exercício. Entenda a maneira como esse exercício vai sendo cobrado de você. Ah, já tem bastante exercício na minha apostila. Legal, eu sei que tem mistura de várias faculdades, né? Muitos cursinhos, muitas escolas têm seus materiais didáticos que já tem essa organização. Turma, fica uma dica aqui para você, né? Eu trabalho no cursinho chamado ESAG e eles têm um projeto muito legal chamado ESAG Solidário, que eles colocam o material do ano anterior disponíveis para vocês, né? Você tem teoria, você tem exercício, você tem simulado. Vou deixar o link aqui para você aproveitar. Aproveita, pega esse material, faz exercício. Ou então você dedica um tempo, apesar do material, para fazer o exercício da universidade que você quer. Isso é muito importante. Agora, vamos falar do comentário que mais apareceu aqui para mim, geologia. Vira e mexe, algum aluno olha para mim e fala assim, Thaís, você não tem nenhum livro que eu possa ler para complementar o meu conhecimento sobre geologia? Bom, se você está assistindo essa aula aqui, não sendo um aluno de pré-vestibular ou de ensino médio, mas sim como um aluno da graduação em geografia, você vai poder concordar comigo. É muito complicado a gente entregar um material de geologia para o aluno. Tipo, leia aqui esse livrinho que você vai entender tudo de geologia. E eu vou te mostrar por quê. Eu vou pegar aqui para vocês o que a galera da geologia chama, né, da geologia, da geografia, a gente chama de Bíblia, né, que nós temos quando o assunto é geografia física. Peraí que eu derrubei tudo aqui. Pronto. Olha só, um dos livros que a gente mais gosta para utilizar e para entender geografia é esse menino aqui, que é o Para Entender a Terra. Na verdade, nós temos o Para Entender a Terra, o Decifrando a Terra e o Investigando a Terra. O que eu mais gosto é o Para Entender a Terra. O Decifrando também é muito bom. Você acha mesmo que eu vou indicar um livro desse para você? Que você vai falar, não, estou estudando para passar em medicina, então eu vou ficar aqui lendo Para Entender a Terra. Chuchu! A gente usa esse livro aqui a graduação inteira. Nós temos outros livros, né, como por exemplo do Walter Cassetti, que tem até disponível em PDF, vou deixar o link na descrição também, que fala sobre geomorfologia, mas são livros tão específicos para a graduação. Então, queridos, a solução não é você ler um material extra, ou ir atrás de um livro. A maioria de vocês me manda mensagem, Thaís, não tem um livro que eu possa ler para entender mais de geologia? Meu amor, o que você deve fazer? Entenda a teoria do seu material didático, entenda a aula do seu professor, não tente buscar outros materiais. O grande defeito dos alunos chega uma hora que ele tem 5 resumos diferentes de um mesmo assunto, porque ele assistiu aula de 5 professores. Ele viu 200 vídeos no YouTube.
Vai, se você já fez isso, anota aqui. Quantos resumos você tem de geologia? Você já fez o quê? Uns 500 resumos de geologia e ainda não entendeu geologia? Então o que está faltando? Está faltando informação, as informações estão repetidas, por que você não entende? O conhecimento, pessoal, ele vai sendo construído. Então você tem que dividir por partes. Quer começar a estudar geologia? Então anota comigo aí a receita do sucesso. Primeira coisa, estudar geologia, o aluno deve começar entendendo a formação do planeta Terra, ok? Então você volta lá a 13,7 bilhões de anos, entende a formação do universo, entende a formação da Terra, mais ou menos ali 4,6 bilhões de anos, e começa a entender como a Terra foi formada. Estude a estrutura da Terra. Olha aqui esse esquema que vai aparecer para você. Tá lá no meu Instagram, você também pode salvar ali. Você precisa entender a estrutura da Terra, núcleo, manto, crosta, entender, né, os elementos que formam a Terra, para você conseguir compreender essa dinâmica das camadas, entender as correntes de convecção. Então você vai construindo. Depois de entender tudo isso, você entende agora que o tempo em geologia, ele é diferente porque ele é o tempo geológico. E aí a gente vai trabalhar com as eras. Deixe no cantinho ali do seu estudo, né, uma tabela com as eras geológicas, é muito importante. Basicamente, vou deixar uma linha aqui, vem acompanhando comigo. Você vai ter que entender que essas eras geológicas, elas vão se dividindo da seguinte maneira, né? A parte mais importante: pré-cambriano, paleozoico, mesozoico, cenozoico. Ah, é só isso? Calma, eu estou colocando ali as principais divisões para você. E aí, a partir de cada uma, os principais eventos, basicamente, falando bem por cima, o que os exercícios de geografia vão cobrar? No pré-cambriano, né, aí a gente tem o arqueozoico, o proterozoico, você vai ter a formação dos escudos cristalinos antigos, dos minerais metálicos. Paleozoico, começa a formação das bacias sedimentares. Mesozoico, já é o início da formação dos nossos continentes da maneira que você conhece. Chega do Cenozoico, terciário, quaternário, nós temos os dobramentos modernos. Quaternário, quem aparece? Você, o homem. Então é basicamente esses os eventos. Então também vou deixar aqui na descrição o link de uma tabela de era geológica muito legal para você imprimir e resumir. Lógico que depois eu posso fazer um vídeo aqui no canal só falando das eras geológicas para você. A gente pode construir uma linha do tempo aqui no vídeo juntos, né? A gente vai produzindo os eventos bonitinho conforme eu vou falando para você. Vai ser um prazer imenso. Comenta aqui, né? Mais uma vez, comenta porque é muito importante. Se você também tem dificuldade nisso e se um vídeo de uma linha do tempo pode te ajudar. Queridos, depois de você entender essa dinâmica das eras geológicas, né? Entendeu a formação da Terra, entendeu a estrutura da Terra, entendeu os principais eventos, agora a gente vai para os mecanismos que atuam. Você primeiro precisa entender os agentes internos e depois os agentes externos. Sendo os agentes internos o tectonismo, o vulcanismo e abalos sísmicos. Estude um por um. Esses são os formadores. Eles formam a Terra porque eles me dão um contato, né, acesso à matéria-prima. E o que é a matéria-prima da Terra? O próprio magma. Então você entende o tectonismo, que significa construtor, o vulcanismo, os abalos sísmicos, que são os tremores. Entendeu os agentes internos, as forças endógenas, você vai agora para as forças exógenas, as forças de fora. E aí você começa estudando intemperismo e depois erosão, tá? Essa é a ordem. A maioria de vocês confundem. Não, primeiro eu estudo o intemperismo, porque o intemperismo é aquilo que vai o quê? Fragmentar, desintegrar a minha rocha para conseguir ali depois ser transportado pela erosão. E aí você entende as fases da erosão. A erosão ela vai retirar o material, ela vai transportar e depositar. Conte uma história para você. Falando em temperismo, que eu disse que ele fragmenta a rocha. No meio desse caminho, seria muito interessante se você tivesse um resumo sobre os tipos de rocha. Olha que legal, não é que a Thaís tem um resumo aqui? Esses resumos estão disponíveis num Drive, que também vai ficar com o link aqui embaixo da descrição, tá? Nesse Drive já tem alguns resumos, tem o resumo de estrutura da Terra e os seus elementos químicos, vai ter o resumo dos tipos de rocha também. E aí você entende o que é rocha, entende o que é mineral, entende os 3 tipos de rocha,
ígneas, sedimentares e metamórficas. Entende que essas rochas elas apresentam diferenças de dureza, diferentes ali elementos na sua composição. Essa rocha vai sofrer intemperismo, pode virar um banco de sedimento, pode virar solo depois. E aí você vai o quê? Construindo essa história toda. Entendeu intemperismo e erosão? Sucesso. Os tipos de erosão fluvial, pluvial, eólica, glacial. Aí você já pode dar um próximo passo, que é entender a pedogênese, a formação do solo. Quando você chegar em pedogênese, que tem muito a ver com a nossa aula associada de geologia, também é legal você já ir para um outro assunto. Você percebeu que eu estou construindo ali um plano de aula para vocês, para você entender geologia. Quem é meu aluno, a gente segue exatamente essa dinâmica. Para você que está sendo meu aluno aqui pelo YouTube, sim, porque você também é meu aluno e fico honrada de poder te alcançar dessa maneira, é importante você entender que quando a gente chega na aula de solos, a gente não fala só de rocha intemperizada, a gente fala da dinâmica do clima, como que diferentes climas geram diferentes tipos de solo, como um clima úmido vai gerar latossolos mais profundos, bem formados, climas mais secos vão formar litossolos. Então a importância de você também entender sobre dinâmica climática, a importância da inclinação do relevo, tudo isso influencia na formação do solo. Um bom resumo de solos. Depois que você entendeu toda essa pegada dos solos, aí você pode construir o restante da chamada geografia mais física. Uma boa aula sobre geologia e extração mineral, entender os principais recursos minerais do Brasil, as principais áreas de extração. Normalmente, né, o aluno e os materiais didáticos destacam 3 áreas de extração, que é o maciço do Urucum, a Serra dos Carajás e o quadrilátero central ou quadrilátero ferrífero. Conhecer os principais minérios exportados do Brasil, lembrando que o Brasil é um grande exportador de commodities. E aí nessa mesma aula você já faz conexão com os principais portos, né, que o Brasil utiliza para a exportação desses minérios, os países que compram esses minérios do Brasil. Então tudo isso é muito importante. E aí depois você vem pro combinho, ó, ainda pensando nessa geografia mais natural. Depois que você estudou solos, estudou geologia e recursos minerais, aquilo que vai dar dinheiro, porque agora você tem base, né? Se alguém fala para você do ferro, que é retirado de escudo cristalino, você já sabe quando foi formado lá no pré-cambriano, então é fazer essas conexões. Ah, lembrando que nessa aula de geologia do Brasil, também é muito legal você entender aquele esqueminha que eu vou deixar desenhado aqui para você, de escudo cristalino, bacia sedimentar, a estrutura geológica cratônica, entender o período com que cada uma foi formada, tá? Lembrando também a distribuição do Brasil, né? 36% de escudo cristalino, 64% de bacia sedimentar, tem alguns materiais que lidam com 60%, porque 4% é derrame basáltico, aquela história toda que você conhece, tá? Lembrando que essa aqui não é uma aula de geologia, eu estou te ensinando a produzir o seu caderninho de geografia física. É que muita gente está me perguntando, ainda dá tempo de estudar para o Enem? O que eu faço, né? Quais são ali os pontos importantes? Eu estou criando uma linha didática aqui para você, tá? Depois de você entender toda essa dinâmica básica da formação da Terra, né, da litosfera, formação de solo, faça um bom resumo de clima. Clima do Brasil, climas do mundo. Tem um vídeo aqui no canal, ó, o card que vai aparecer aqui, porque agora eu aprendi a colocar card. Vai aparecer um card aqui que eu analiso com você os principais climogramas do mundo. Vale a pena também você entender os climogramas do Brasil, entenda os fatores que influenciam o clima. Porque se você tem uma boa base disso, depois fica muito fácil você estudar, por exemplo, o clima da Rússia, porque você não tem que decorar o clima da Rússia, porque você sabe muito bem que os elementos que influenciam é latitude, altitude, então você vai pensar na incidência solar recebida, vai analisar que a Rússia é muito continental, então ela vai ser um clima temperado continental, então um pouco mais seco do que se você comparar com o Reino Unido, que é litorâneo. Então esse tipo de associação, eu fico muito triste quando os meus alunos falam, ai, mas geografia tem que decorar muita coisa. Não tem que decorar, você entendeu tudo errado, tem que fazer as associações. Para mim, a geografia é uma história maravilhosa que eu amo contar. Então é fácil, sabe? Tudo está conectado, você também precisa entender isso. Estudou o clima? Muito bom, os fatores que influenciam, os tipos de clima, nananã. Agora você pode ir para quê? Para uma boa aula de hidrografia, entender formação de bacias hidrográficas, aí você foca no Brasil, tá? Entender, né, todos os corpos hídricos, as principais bacias do Brasil, os tipos de regime que alimentam essa bacia. Depois disso você pode ir para uma boa aula de vegetação, que é uma aula interdisciplinar que a
A biologia também ministra, né? Uma boa aula de biomas vai ser muito importante. E junto dessa aula, depois que você estudou biomas com o ponto de vista biológico e geográfico, você pode agora embarcar na geografia e entender os domínios morfoclimáticos, que é diferente de bioma, tudo bem? Você não pode esquecer disso. Os domínios morfoclimáticos levam em conta a dinâmica do relevo, a geomorfologia. É por isso que o bioma é Mata Atlântica, mas o domínio morfoclimático é mares de morro. Então um leva em conta muito mais o aspecto da vegetação, o outro leva em conta muito mais o aspecto geológico, geomorfológico. É simples assim, tudo bem? Um dos vídeos também que vocês mais me pedem é um vídeo de domínios morfoclimáticos que eu amo de paixão e tem uma paródia maravilhosa que é do Pokémon GO. Lembra na época que saiu o jogo Pokémon GO? Então eu fiz uma paródia que se chamava Vestibular GO. E aí a abertura de Pokémon, né, pra quem é raiz, que não é da geração Ben 10, e é uma paródia muito legal, tá? Eu tô criando coragem de gravar as paródias aqui pra vocês, porque dá aquela vergonha de ficar gravando sozinha aqui no quarto pra vocês, tá? Mas de novo, pede com carinho, que daí a gente pensa em fazer essa paródia pra vocês, tá bom? Assim a gente praticamente fecha, né, o combo da chamada geografia física. E aí geografia humana, você já sabe, uma boa linha do tempo, uma boa organização, assunto que cai demais no Enem, dinâmica de população, pirâmide etária, tem muita coisa pra gente conversar. Não vou continuar falando, porque senão a gente se alonga demais. Atendi aqui os principais pedidos, principalmente ajudando você a criar um cronograma de estudo da geografia física, tá bom? Agora, né, nesse segundo semestre aí, né, nós estamos aqui praticamente aí já entrando para um segundo semestre, os vestibulares que vão ocorrer possivelmente só em 2021, a gente vai analisar um pouquinho mais esses assuntos, então eu prometo para vocês mais vídeos voltados para a geografia física. Nós teremos um outro vídeo onde eu ensino você a estudar atualidades, com dica de documentário, podcasts, entre outros, tá bom? Muito obrigada por esse tempo que você passou aqui comigo, me alonguei, mas é lógico que um vídeo desse não consigo fazer curto, né? Espero que você assista até o final, porque aí às vezes você acaba procurando um material muito rápido, fala, eu quero assistir um vídeo em 5 minutos, né? A geração da velocidade 2, galera, tem coisa que não dá pra gente fazer ali em 5 minutos, tá? Tem assunto que não dá pra tratar de maneira rasa. E se você veio até esse vídeo procurando entender como estudar geografia, principalmente geologia, que foi o assunto mais pedido, você conseguiu criar um plano de estudo a partir disso, tá bom? Comenta aqui se eu posso te ajudar de alguma outra maneira. Depois eu posso dar aula de atualidades, te ensinar a fazer alguns esquemas para estudar conflitos como o do Oriente Médio. Vou te apresentar uma linha do tempo que eu produzo com os meus alunos para entender a questão da Palestina, por exemplo. E aí essa é uma conversa, né, para uma outra aula. Muitíssimo obrigada. Deixa seu like, seu comentário e até a próxima. Tchau, galera.